Pelas bandas da UERJ. Uma conversa embalada ao som de jovens e experientes artistas sobre suas incursões no cenário musical independente. É isso aí, pessoal. Tá começando mais um Pelas Bandas da UERJ, o programa do Centro de Tecnologia Educacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui no 10º andar, juntinho da Faculdade de Comunicação. Eu sou Ricardo Benevides. A gente vai hoje conversar com um artista, um compositor incrível, um cantor e compositor brasileiro independente, o Manuel Magalhães. Beleza, Manuel? Beleza, Ricardo? Grande prazer estar de volta aqui ao 10º andar, lugar onde eu fui muito feliz, só guardo boas lembranças. Hoje vamos fazer Pelas Bandas da UERJ com um colega de faculdade. Na verdade, Manuel não estudou comigo na Faculdade de Comunicação, mas estudamos no mesmo curso. É verdade. É quase que um DNA, né? O nosso DNA. É verdade. É verdade. O DNA da música, o DNA da comunicação, hoje no programa Pelas Bandas da UERJ. O programa que tem a pretensão de mostrar a vocês, ouvintes da Rádio UERJ, o que há de melhor na música independente do Rio de Janeiro, do Brasil, de outras galáxias, se puder. A gente vai conversar hoje então com o Manuel sobre a carreira, sobre um monte de coisa. Então, Manuel, começa contando pro nosso ouvinte como é que começou tudo nessa carreira de músico independente, por favor. Olha, Ricardo, começou aqui no começo da UERJ mesmo. Quando eu sou de Itaperuna, que é interior do estado, eu vim pro Rio para estudar na UERJ. Então, em 2002, eu comecei a Faculdade de Comunicação. Com um amigo aqui da Faculdade de Comunicação, eu montei a minha primeira banda Polar, que deu super certo, assim, a gente conseguiu muita coisa, a gente abriu pro Placebo aqui no Brasil, a gente tocou em vários festivais desses, assim, de Goiânia, de Natal, o Festival do Sol, que hoje é enorme, estava começando naquela época. Então eu até me compliquei na Faculdade de Comunicação justamente por isso, porque eu tinha que viajar com muita frequência com a Polar, e era uma época meio complicada, né, porque aquela época as gravadoras, você não sabia se iam continuar apostando em bandas, o mercado tinha mudado, então a gente estava crescendo independente e de alguma forma com aquela esperança das gravadoras. Então foi um período que eu tive que segurar muito essa onda, assim, se eu vou ser músico, se eu vou trabalhar com comunicação. Só que aí foi um período assim que eu comecei com música, as pessoas começaram a conhecer meu trabalho. Ali por volta de 2010 eu montei uma outra banda chamada Armada. Nessas duas bandas você já compunha, então? Sempre fui compositor. Na verdade, eu já vim de Itaperuna com essa ideia. Quando eu chegar no Rio, eu vou montar uma banda autoral, porque eu já fazia as músicas lá. Então é uma coisa que eu sempre tive, assim, eu sou mais compositor que cantor. Eu acabo cantando por acaso, mas eu gosto de fazer música. Então na Polar eu já fazia todas as músicas, depois na Armada também. E a Armada foi uma trajetória bem interessante, porque na verdade a banda ainda existe. O disco foi super bem recebido na época, assim, muito mais de crítica do que de público, mas é uma coisa que, na verdade, é uma trajetória, Ricardo. Sempre, né? Eu acho que a música independente, cada vez mais a gente vivencia isso, é tudo um desdobramento, as pessoas têm uma ansiedade achando que você vai chegar e já vai apresentar um trabalho que todo mundo vai amar, não, tem um longo caminho a percorrer. Essa construção, ela é lenta mesmo. E assim, Ricardo, cada vez que eu lanço um novo trabalho, eu sinto que a minha base é maior. Hoje em dia, quando saiu esse disco agora, foi até uma surpresa pra mim, mas de alguma forma tem uma explicação. As coisas não acontecem assim por acaso mesmo. E você acabou de lançar esse disco? Acabei de lançar, acabou de sair e a repercussão tá muito boa, Ricardo. Né? Nas plataformas, no Spotify, muita gente ouvindo. O Deezer deu um destaque assim, grande, um destaque pra artista de gravadora, então muita gente tá escutando. O Concertos em Geral. Concertos em Geral, meu primeiro disco solo, e eu tô numa alegria, assim, uma felicidade, porque de alguma forma é um momento mesmo de colher um trabalho que já tá sendo plantado há bastante tempo, né? Você ficou muito tempo gravando? Quanto tempo foi o processo? Desde 2014 eu tô fazendo esse disco. Caramba. Porque eu montei um estúdio em casa e isso de alguma forma foi uma chance de trabalhar isso de afino, né? Mais delicado, né? Não teve aquela pressão que sempre a gente foi gravar em estúdios e tal. Então gravar em casa fez esse disco crescer demais. Eu consegui trabalhar isso e ter tempo pra chegar num resultado que de fato me satisfizesse 100%. Né? E a gente vai ouvir um pouquinho do som dele agora. Vocês vão ouvir Quando Ela Quiser. E se quiser saber aonde foi a sua vida, é só pensar 3 vezes antes de responder. E se quiser saber quem te levou à ilusão, diga que a vida diz sim todo
toda vez que ela diz não. São tantas coisas pra viver e eu pensando em mudar. De trabalho, de pai, de cidade, de lar, de todas as coisas que me fazem voltar pra você outra vez. Dizendo que foi engano, que um dia ainda volto de vez. Quando Ela Quiser, vocês acabaram de ouvir com Manuel Magalhães, esse som tão bacana. Tem uma participação, uma voz feminina, como é que é? Sim, é a Vivian Benford. Ela já tinha participado lá atrás, nesse primeiro disco, nesse primeiro EP que a gente lançou da Polar, essa banda que eu montei quando tava aqui na UERJ ainda. E de alguma forma esse meu disco, como era o primeiro solo, eu quis fazer essa coisa assim de trazer gente que tá comigo e convivendo comigo há muito tempo, né? Fazer uma coisa quase familiar mesmo. Você conseguiu então fazer ao longo desses 4 anos o disco gravando em casa, mas isso. Como é que foi com os demais músicos? Agora pra apresentar isso em shows, é a mesma banda, é a mesma galera que gravou? Então, é difícil ser a mesma galera porque eu consegui participações assim incríveis. Tem o Antônio Guerra, que toca sanfona em 2 faixas, que é um pianista que toca martinalha, o Marcelo Sebuquim, que fez todos os arranjos de metais, que é um cara sensacional também. As participações foram tão variadas que é até difícil fazer essa transposição pro ao vivo. A gente ouve teu som e entende que tem umas referências aí muito claras. Eu identifico aí muito MPB, eu identifico Los Hermanos, que você deve ter ouvido um bocado. Eu vejo assim que tem alguns acentos do rock brasileiro. Quais são as suas influências? Conta, porque isso sempre é legal da gente ouvir aqui no programa. É muito legal, Ricardo, e é muito legal porque eu acho que esse disco ele é baseado nas referências mesmo, e é muito divertido ver as pessoas agora falando, estão saindo das resenhas, né, e as pessoas estão discutindo essas referências mesmo e falando sobre isso de um jeito que me emociona mesmo, porque as citações são Belchior, com certeza. São Almir Sater, por exemplo, falaram, e realmente é Almir Sater mesmo, Renato Teixeira, tem a sanfona né, nesse sentido, né, trazendo, tem viola caipira também. Por exemplo, Quando Ela Quiser, que a gente ouviu, é uma faixa, pra mim, George Harrisiana, né? Lembra o George Harrison, como a primeira fica também, essa coisa. Porque, na verdade, esse nome Concertos em Geral, ele vem da ideia de uma certa coisa antiga, assim, sabe? Essas lojas de consertar sapato, consertar relógio. É um ofício, né, que é cada vez mais especializado. E o compositor, né, popular, virou um ofício meio que assim, vou consertar o afeto, né? Vou consertar de alguma forma uma coisa que as pessoas, que a psicanálise não alcança, né? Então eu acho que a minha ideia era isso, né? De conseguir de alguma forma fazer uma ode a esses compositores. Música popular eu acho que tem uma força, né? Porque essa coisa da música americana tá muito no rádio e tal, meio que deu uma distanciada dos compositores, das pessoas, né? Da juventude, talvez, sei lá, não quero ser muito velho falando sobre isso não, mas a canção popular, essa de 3 minutinhos, sabe? Aquela que toca no rádio. Chiclete, aquilo tem uma força quando é... Os Beatles, né? O que são os Beatles? Os Beatles a gente vive falando desse tema aqui no programa, porque os artistas vêm e muitas vezes eles estão atrás disso, né? Dessa canção que tem uma potência total com 2 minutos e 50, uma coisa que, né, vai ficar no ouvido da pessoa por anos a fio, né? Eu acho, é até uma epígrafe que eu digo desse disco. Tem um disco dos Mulheres Negras e eles têm uma música que chama Música Serve Pra Isso, que fala sobre exatamente isso, sabe? Que tem micro-ondas, avião, cumpra a sua função, calma um coração que sangra, né? Mas aí você chega entre numa rádio e cante, música serve pra isso, música serve pra transformar a gente mesmo. Que maravilha. A gente tá pelas bandas da UERJ conversando com Manuel Magalhães, lançando disco.
E a gente vai ouvir mais uma canção dele agora, a gente vai ouvir Fica. Um pouco com você. Um pouco com você. Fica, escolhe um CD, me conta mais da graça que eu vejo nas tuas costas, e até as voltas do teu ombro eu queria conhecer. Desculpe se é dizer demais, talvez seja o banho frio que eu tomei antes de te encontrar, antes de te perguntar quem vai ser o próximo a te beijar. Em cada esquina ou bar, em toda a calçada, quem vai ser o último a te levar pra casa? Quem vai te respirar? Olha aí que legal, gostaram? A gente está aqui nesse papo aqui nos estúdios do Centro de Tecnologia Educacional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou Ricardo Benevides e ao meu lado está o Manuel Magalhães. Manuel, aqui no Pelas Bandas da UERJ a gente sempre tenta também recuperar um bocado do que é essa trajetória do músico na relação para fazer show, para alugar, para achar espaço, para mostrar o som, né? Como é que tem sido, assim, com as outras bandas? Você já falou um pouco com a Polar e com a Armada, mas me conta também um pouco sobre como é que é, assim, na carreira solo, a batalha para achar espaço. Ricardo, eu acho que hoje tá mais fácil justamente por isso. Já tem uma trajetória, já conheço muita gente, e muita gente, assim, já conhece meu trabalho. Para um artista independente isso é difícil, né? Sim. Hoje em dia eu acho que essa coisa do Deezer... Mas você tá nisso há quantos anos? Desde 2002, então hoje 16 anos. 16 anos, é muito chão nessa brincadeira, né? E aí você vai vendo também, Ricardo, que iniciativas aparecem e somem, e poucas coisas se mantiveram durante esse tempo todo. Mas essas coisas são muito fortes, então naturalmente é uma rede que de alguma forma segura, sabe? Então, a partir do momento que você já tem, de alguma forma, um trabalho reconhecido, isso ajuda, já não é mais tão difícil quanto já foi. E os laços, né? As conexões, né? Com outros músicos, tem uma coisa de um indicar o outro, um participa do show do outro. Sim. Eu acho que, assim, eu vejo essa coisa do independente com muita esperança. Eu acho que tem muita gente conseguindo, de alguma forma, fazer carreiras que são à margem dessa coisa indústria. Eu acho que as pessoas estão conseguindo, é difícil alcançar um determinado público, mas eu acho que é só o trabalho mesmo, Ricardo. E assim, essa coisa de show, eu acho que agora, naturalmente, assim, eu já tenho um produtor, eu já tenho, entendeu, uma assessora de imprensa, isso de alguma forma, isso já facilita. Depois de tanto tempo, as coisas melhoraram. Não, lógico. Agora, e aí nessa trajetória, quando você mira lá na frente, quando você pensa num som pra fazer, você tá lançando um disco agora, né? Mas quando você pensa assim, não, carreira no longo prazo pra mim vai ser... Conta aqui. Eu acho que é manter essa coisa da canção, essa coisa da estrutura da canção, porque eu sou um compositor, então eu acho que a minha carreira, na verdade, é acumular esse histórico de canções, né? Com fazer um cancioneiro próprio, com a minha cara, com a minha autoria. E, na verdade, com essa coisa de poder gravar em casa, e dominar cada vez mais a técnica de gravação, eu acho que eu quero reduzir ao mínimo, sabe? Conseguir fazer isso de uma forma muito natural. Eu gosto muito desses cantores que se sustentam, sabe? Neil Young consegue fazer ali o violão dele. Compõe, toca tudo, produz, canta, faz o backing. E assim no Brasil, a Adriana Calcanhoto, sabe? Essa coisa assim, ela senta ali com aquele violão e tá definido. Aquilo ali já tá pronto, não precisa mais ninguém, né? Então o que eu quero é isso, de alguma forma me bastar também. Já que ele falou de gravar, a gente vai ouvir Pra Gravar na sua secretária eletrônica. Mas presta atenção, tudo bem se for tarde, a vida pode
pode dizer onde eu perdi a fé. Por nós ninguém morreu, nenhuma testemunha apareceu no sábado, nem foi feriado por nós. Eu não te esqueci, mas não foi por mal. Em todos os motivos vi alguém tentando ser você. Eu não te esqueci, mas esse Para gravar na sua secretária eletrônica do Manuel Magalhães, esse procedimento que você falou sobre aprender a gravar e construir, você tem feito ao longo dos últimos anos? Conta um pouco para os artistas, porque na verdade parte do nosso público também é composto por músicos que não tem ideia, na verdade, de como é que isso é possível. É só um software, você está trabalhando com um equipamento, sabe, muito sofisticado. Como é que funciona esse mecanismo para você? Na verdade, quando eu comecei, isso era muito difícil, né? Mesmo já era um período de mudança, nos anos 70, 80 era muito mais difícil, mas nos anos 2000 já era um pouco mais fácil, mas também não era tão mais fácil. Essa coisa ainda não tava tão, ainda não era 100% em casa mesmo. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, sim, você pode desde fazer uma gravação rudimentar com mais facilidade, quanto ter equipamentos bons na sua casa para conseguir. Porque essa coisa da gravação, ela já é um aprendizado que as pessoas já estão trabalhando desde os anos 50. Claro. Então, informação ali sobre como fazer o melhor. E, na verdade, os melhores equipamentos foram feitos nessa época. Sim. Os grandes equipamentos de estúdio foram feitos nessa época. A tecnologia torna mais portátil e mais fácil, mas os grandes sons são dessa época. Não é à toa que todos os softwares que imitam essa fase ali que era valvulado, dos anos 70 e tal. Mas, assim, eu fui aprendendo com o percurso, eu fui ficando curioso, como é que você faz isso, como é que funciona, o que precisa para uma sala ter essa acústica, né? O que tem que ser feito, que microfone grava o quê, de que forma, e isso é muito bom com a internet, porque você tem tudo. Tutorial Pra tudo, pra tudo. Você quer saber como foi gravado o disco do Led Zeppelin, tem lá o cara ensinando como é que foi. Ou você entra num fórum, os caras descrevem exatamente quais foram os microfones, em que posição estavam os microfones. Né? Eu comprei, tem um livro do engenheiro dos Beatles, que ele fala cada detalhe. George Martin? Não, é o Gil Femery. Gil Femery. Isso, ele fala exatamente como ele posicionava os microfones. George Martin é o produtor. É o produtor, exatamente. Ele detalha cada coisa, assim, do Revolver, do Sgt. Pepper, ele conta detalhes. Manuel, conta pra gente um pouco, então, como é que o público vai encontrar a tua música agora. A gente pode encontrar, então, o teu disco para o Concertos em Geral no Spotify, no Deezer? Isso, em todos, iTunes, Apple Music, Google Music, todos as Tidal. Pode entrar também no manuelmagalhães.com.br, que tem para baixar lá de graça, também. E no Manuel Magalhães também tem contato para show? Dá um contato. Tem contato. É contato@manuelmagalhães.com.br, fácil. Para contratar. Instagram, Facebook é /Manuel Magalhães, não tem erro não. Tá fácil de achar. Tá fácil de achar. E a partir de hoje vocês vão ouvir Manuel Magalhães na Rádio ERJ. A gente está chegando ao final do programa. Que alegria contar com você aqui. Obrigado demais. Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer voltar ao ERJ. Eu já tinha bastante tempo que eu não voltava, então fiquei muito feliz aqui. Eu amo esse andar, eu amo essa universidade. A gente tem que valorizar esse espaço. Parabéns pelo que vocês estão fazendo. Obrigado. Manuel Magalhães, formado em Relações Públicas aqui pela Faculdade de Comunicação Social. O programa Pelas Bandas do ERJ está chegando ao fim. Eu quero agradecer a você que está aí nos ouvindo. O programa Pelas Bandas do ERJ tem produção da Eneida Leão, tem trabalhos técnicos do Daniel Barros, Gleidson Augustos, Eduardo Sobral. Eu sou Ricardo Benevides, a gente volta em breve. Muito obrigado e até a próxima. Pelas Bandas da UERJ. Apresentação: Ricardo Benevides. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Michel Fontanes. Produção: Rádio UERJ. Realização:
Centro de Tecnologia Educacional, CTE-SR3.